O futebol brasileiro merece respeito e merece respeito porque tá mostrando que é forte, tá mostrando que é bom e que nunca deixou de ser bom. Só que sempre chegava no fim do ano, o campeão da Libertadores enfrentava o campeão europeu, a gente sempre muito desgastado, tomava uma porrada e isso ia acabando com a nossa autoestima. A autoestima do torcedor brasileiro. Independente se você torce para Fluminense, para Botafogo, para Flamengo, para Palmeiras, para Grêmio, não importa, tá? Então, sempre é mudando a autoestima. Lembrando, meu nome é Pedro Salles Guerra, você está no canal de Gala Pedro. Antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o seu like e começamos. Cara, tem muita coisa para falar, eu vou tentar falar de uma forma breve para não ficar muito longo. Primeiro, o futebol brasileiro compete. Claro, as equipes de topo do futebol europeu, Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool, essas equipes são muito difíceis de ganhar. São muito complicadas de se enfrentar. Então, 99%, 10 jogos para jogar contra essas equipes, eles vão ganhar os 10. E muito dificilmente vai ter essa uma possibilidade. Só que está começando isso no pensamento de quem via o Super Mundial. Só que existe essa uma possibilidade, ou existe duas possibilidades. Porque o futebol brasileiro ele tem a vontade de estar ali, a vontade de ganhar, uma inteligência tática, técnica, mental, física. Nós somos muito fortes mesmo. Só que o futebol brasileiro tem esse negócio de a síndrome do vira-lata, que se autodeprecia, que desmotiva uma equipe a outra. Claro que tem a rivalidade, mas desculpa, quanta gente não torceu pro Botafogo e não era botafoguense para ganhar do Paris Saint-Germain? Quanta gente não torceu pro Chelsea, não, pro Flamengo, pro Chelsea também teve gente que torceu. Quanta gente não torceu pro Flamengo, não sendo flamenguista? Quantas pessoas não torceram pro Fluminense, não sendo tricolores? Quantas pessoas não torceram pro Palmeiras, não sendo palmeirenses? Porque é um negócio que, claro, vai ter gente falando que não é o orgulho do futebol brasileiro, é o orgulho da equipe, eu concordo. Mas entenda, é um sentimento meio de tipo assim, que os caras de lá menosprezam muito a gente que tá aqui. Então torna um negócio de união, de tipo, América do Sul, ou o próprio Brasil. Mas eu vejo muito de América do Sul, América Latina, gente no México comemorando a vitória do Botafogo, da Argentina, da Colômbia, do Uruguai, de tudo quanto é lugar, porque se torna algo que traz de volta o sentimento de a gente compete. Porque as equipes brasileiras, argentinas e as outras são muito menosprezadas, porque os europeus se acham os donos de tudo, os melhores, o eurocentrismo, né? E eles são, por um motivo, porque eles têm os sul-americanos. Eles têm os jogadores da América do Sul, tá? Porque a gente compete. Se o Chelsea tem o Caicedo e o Enzo, é porque eles são sul-americanos. Se o Barcelona tem o Rafinha, se o Real Madrid tem Vinícius, Rodrigo, Militão, o Liverpool tem o Alisson, tudo isso é porque a gente gera. Ninguém faz jogadores melhores do que o próprio futebol brasileiro, do que o futebol sul-americano, Argentina, Uruguai, Colômbia, ninguém faz. Olha o tamanho do Uruguai, é pequeno e gera mais jogador do que muito país enorme. Então, o futebol sul-americano ele revela melhor do que todo mundo. E essa síndrome de vira-lata de que a gente não consegue é a pior coisa. Vou começar falando do Botafogo. O Botafogo fez um jogo heróico contra o Paris Saint-Germain e chutou mais a gol do que o próprio PSG, tá? O PSG ele perdeu para 4 equipes sem levar gol. O Arsenal, o Liverpool, o Bayern de Munique e o Botafogo. Olha o nível da vitória, o tamanho da vitória da equipe, é algo gigante, é espetacular. O Botafogo fez um jogo defensivamente perfeito, o Paiva alterou a formação botando mais um meio campo, que é o Alan, e como ele é baixinho, rápido, não botou ele como fixo. Botou o Gregory de um lado, o Marlon Freitas do outro, e o Alan sempre correndo para pressionar o Vitinho e pressionar a defesa do Atlético do Paris Saint-Germain junto com o ataque do Botafogo. Então ficou sempre muito difícil do PSG ficar parado com a bola olhando para lá, olhando para cá. Por quê? Porque eles tinham a pressão, eles tinham a pressão para sair jogando, para jogar, e o Botafogo se defendia muito bem. Claro, a principal foco do Botafogo era o meio, é a área. Então o Baracelli ficou de um lado indo para cima do Vitinho, o Doué ficou do outro indo para cima do Telles, depois do Cuiabano. Então o Doué, né? Eu falei
O Doué ficou indo pra cima deles, depois entrou o Barcola e tal, ou seja, ele deu as pontas, deu entre aspas, porque o Vitinho fez um jogo muito bom, Telles fez um jogo muito bom, Savarino dobrando, o Arthur dobrando, os volantes vindo, então defensivamente o Botafogo foi perfeito, sem tirar nem pôr, absurdo, e ofensivamente o Botafogo não foi absurdo porque a gente tá falando do melhor time do mundo, então o Botafogo aproveitou as chances que teve. Então, no ataque do Igor Jesus, ele fez o gol. O Arthur teve chance de chutar, ele chutou. O Savarino teve chance de cabecear, ele cabeceou. Todas as oportunidades que o Botafogo teve para ir lá e oferecer perigo, ele fez bem. E o Paris Saint-Germain, que o jogo todo tentando 75% de posse de bola e não conseguia a chance real de gol. O Paris Saint-Germain teve duas grandes chances. Grandes não, mas teve duas chances. Que a primeira é logo no começo do jogo, com o chute do Kvaratskhelia, que o John faz a defesa. O chute foi no meio do gol, então não foi uma defesa difícil. Difícil pra mim, que eu não sou goleiro. Mas pro John foi fácil, porque o John é pica. E depois a defesa, aí sim, que foi absurda, de peito do John. Também foi em cima do John, mas é muito difícil ter o reflexo de defender aquilo ali de peito. E o Botafogo, é porque destacar o individual quando o coletivo vai muito bem é muito difícil. O Vitinho merece seleção brasileira. O Telles está jogando um absurdo. O que o Barbosa jogou, uma calma. O Jair, que estava fechado com o Nottingham Forest, está saindo informação que ele quer ficar. Porque, gente, desculpa. O que o Jair jogou ontem foi absurdo. O que o Jair estava jogando no Botafogo já no Brasileirão Libertadores é muito bom. Então o Jair, que estava para ir para o Nottingham Forest no meio do ano, se ele termina a temporada com o título jogando nesse nível, ele não vai para o Nottingham Forest. Ele vai para um City, ele vai para um Liverpool, ele vai para um Real Madrid. Desculpa, se o Vitor Reis foi para o City, por que o Jair não pode? Então, o nível que ele está entregando é algo absurdo. E acho que faz sentido ele querer ficar porque ele pode ir para um clube muito, muito melhor até. E eu ainda acho que falta um pouquinho mais de maturidade de título, de jogos grandes. Eu acho que até o fim do ano no Botafogo ele pode chegar lá. Marlon Freitas, o absurdo. Gregory corre por 30. O Alan, um jogo espetacular. O Savarino ofensivamente não foi bem, mas o que voltou para marcar é um absurdo. O Igor Jesus, eu não vou falar do Igor. Porque se eu preparar aqui para falar do Igor, eu faço um vídeo inteiro falando dele. É um absurdo que esse cara joga, tem que estar na próxima convocação da seleção, é um jogador espetacular. Quem vê estatística não vê jogo, porque esse cara, ele tem estatísticas ok, mas ele é muito mais do que ok. Ele é o melhor 9 hoje do futebol brasileiro, tá? E infelizmente está de saída do futebol brasileiro após o Super Mundial. Outra coisa, Botafogo muito bem, parabéns. Falar do Palmeiras. Do Flamengo, desculpa. O Flamengo fez um jogo espetacular contra o Chelsea. O primeiro tempo o Chelsea abriu o placar porque o Wesley fez uma cagada, a defesa em geral fez uma cagada, o Chelsea abriu o placar com o Pedro Neto, mas o placar do primeiro tempo é mentiroso porque o Flamengo cria mais oportunidades que o Chelsea, e no segundo tempo o Flamengo vem com vontade, que já tinha no primeiro tempo, mas agora vontade e eficiência. Um jogo espetacular, principalmente de um cara, Felipe Luiz. Bota o Bruno Henrique. Em 4 minutos o Bruno Henrique faz um gol e uma assistência. Bota o menino... esqueci o nome. Desculpa. Eu esqueci o nome do menino que fez o gol do Flamengo. O moleque da base que foi treinado pelo Felipe Luiz na base. Entrou, fez o gol. Ou seja, as alterações dele resultaram em 3 gols. O que virou o jogo. E o Flamengo virou o jogo antes da expulsão, tá? Porque tava 1-0, o Flamengo virou aos 64. A expulsão foi um pouco depois e o Flamengo ampliou já com 1 a mais. Mas a virada foi com 11 contra 11. Então a vitória do Flamengo não pode ter defeito. Porque foi espetacular como o Flamengo se impôs sobre uma equipe midiaticamente melhor que ela. Sendo que não é. Não é. Pega o mano a mano. O Rossi é mais goleiro que o Sanches. E isso porque o Flamengo não teve Pedro, por opção, Léo Ortiz por opção, Alexandro tá com problema físico, ou seja, o Flamengo não estava inteiro. E eu acho que a decisão foi boa de tirar o Pedro, porque era um jogo que demandava muita pressão, muita fisicalidade, e o Pedro, que tem a qualidade, não vai te entregar essa pressão, esse jogo físico, porque ele é um cara que é desperdício usar ele fazendo isso, porque o uso útil do Pedro fazendo gol, e nesse jogo acabou por pedir outras coisas diferentes do Pedro. O Felipe Luiz foi inteligentíssimo, mostrando que o Flamengo é muito mais um coletivo de jogadores
do que de individual que depende de um outro ou de outro jogador. Não tinha o Alexandre? Não tem problema. Não botou o Léo Ortiz? Não tem problema. Não botou o Pedro? Não tem problema, porque o Flamengo é um coletivo muito bem feito pelo Felipe Luiz, que depois de exibições internacionais, o Flamengo tem que aproveitar muito ele. Porque eu não sei se ele dura no Campeonato Brasileiro e no Flamengo, porque vão chegar propostas muito boas por ele logo logo. Talvez o Brasil volte a ter um grande treinador lá fora, porque o Thiago Motta é italiano, não é brasileiro, desculpa. A escola toda tática dele é italiana, então não faz sentido considerar ele um treinador brasileiro lá fora, até porque ele tem muito mais tempo de Europa do que de Brasil, ok? Fluminense, espetacular, jogando muito contra o Borussia Dortmund, infelizmente não ganhou porque merecia, vai se classificar no meu ponto de vista sem dificuldades, e também o que o Palmeiras está fazendo é de bater palma, de uma estabilidade, de uma tranquilidade absurda. O Palmeiras não sofreu grandes perigos em nenhum momento nesse Super Mundial. O jogo contra o Porto foi difícil, mas o Palmeiras foi melhor. O Palmeiras jogou muito mais com o Al-Ahly e agora briga pela primeira posição contra o Inter Miami. E não pode entregar esse jogo para ficar em segundo e pegar o Botafogo, né? Ao invés de pegar o Paris Saint-Germain ou o Atlético de Madrid, que eu tô falando que o Botafogo vai passar em primeiro porque eu acredito que isso vai acontecer. Porque ele pode ser eliminado ainda. Então não pode fazer isso. Então o Palmeiras tem que jogar para ganhar e isso acaba levando o Palmeiras a provavelmente o Paris Saint-Germain. Situação muito complicada do Palmeiras, mas não importa, não tem que ter medo. Se o Botafogo ganhou, por que o Palmeiras não consegue? Tá? A gente compete, o futebol brasileiro compete. Os times de topo da Europa são melhores, claro, mas a gente também compete, a gente consegue jogar de igual para igual um jogo e ganhar. Isso não significa que os jogadores do Palmeiras são melhores que o do Atlético, que o do Botafogo são melhores que o do PSG, não são. Mas não é uma diferença abissal, não é algo absurdo. Até porque aqui a camisa é pesada, aqui tem torcida, aqui tem muita gente olhando, muita pressão. Então, vamos lá. O Botafogo está acostumado a grandes palcos, o Flamengo está acostumado a grandes palcos, o Fluminense está acostumado, o Palmeiras está acostumado. Então, por que ele não pode ir lá e competir? Competiu. Então, é bater palma para as equipes brasileiras que, no meu ponto de vista, todas se classificam. E, claro, chegando no mata-mata, pegando um adversário, é difícil falar que ela se classifica para algo a mais disso. Claro, o Botafogo tem chance, porque pode pegar o Inter Miami, dependendo do chaveamento. Mas quem pegar as 4 equipes do Brasil no mata-mata não terá vida fácil. Porque se a Europa não tá dando importância, ou tá dando importância, desculpa, foda-se. Porque o Brasileirão tá dando importância. O Brasileirão tá se importando com isso. Desculpa aqui. O Brasileirão tá se importando com isso. As equipes brasileiras não se importam se o adversário não tá jogando sério, porque nós jogamos sério. O brasileiro não entrega a Copa do Brasil, não entrega Brasileiro, não entrega Libertadores, não entrega torneio. Joga sério. E no Mundial não é diferente, porque é um Mundial. E desculpa, por que não a gente? Por que não? Claro, tem que entender que os caras têm mais dinheiro, têm os nossos melhores jogadores do Sul-Americano, mas também não é algo muito distante, também não é algo impossível. É possível, é difícil, mas é possível, ok? Se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o seu like. Um abraço pra você, até a próxima, valeu!